Provérbios capítulo 9, versículos. E hoje, nessa última quinta-feira da campanha pelas famílias, Minha Família no Altar de Deus, Deus tem bênçãos para você que veio todas as quatro quintas, foram 5 na verdade, 5 quintas-feiras. Deus tem bênção para você que está vindo hoje, amém? Uma bênção toda especial. Vamos abrir nossa Bíblia em Provérbios capítulo 9. Provérbios capítulo 9, versículos de número 1 até o versículo 6. Provérbios, que escreveu o sábio Salomão, capítulo 9, versículos de 1 até o 6. Vamos falar nessa noite sobre as 7 colunas da sabedoria, 7 colunas de uma família. 7 colunas para bem estruturar uma família. O texto que já está projetado diz assim: a sabedoria já edificou sua casa, já ergueu suas 7 colunas, já sacrificou seus animais, preparou seu vinho e arrumou a mesa. Já enviou suas criadas a clamar dos pontos altos da cidade, dizendo: quem é simples, volte-se para cá. E ela diz aos insensatos: vinde, comei da minha refeição, bebei do vinho que tenho preparado. Deixai a insensatez e vivei. Andai pelo caminho do entendimento. Amém? Quero reportar novamente ao versículo 1. A sabedoria construiu sua casa, ergueu suas 7 colunas. Queridos, é muito conhecida a parábola de Ali Rafé. Ali Rafé era um homem que vivia feliz no seu lar, na sua família, junto com sua esposa e 2 filhos, quando de repente colocaram na cabeça dele que ele deveria sair pelo mundo, procurar um lugar onde havia areias fininhas, areias branquinhas, e onde corresse um veio d'água. Porque onde ele encontrasse um terreno com areias finas e brancas e que corresse um veio d'água, ele poderia cavar ali que ele encontraria diamantes. E esse homem deixou a sua casa, deixou sua esposa, deixou seus 2 filhos e correu pelo mundo. Passou-se muito tempo que ele viajou de um lugar para outro à procura desse lugar que tivesse areias finas e brancas, veio de água correndo no meio da terra, e ele não encontrou. Depois de alguns anos ele volta para casa, seus filhos já haviam crescido, já haviam saído da sua casa, ele não acompanhou o crescimento dos seus filhos, não viu seus filhos crescerem. Sua esposa, nesse interim, faleceu. Ele chegou em casa, a casa estava vazia e triste. Ele então quis ir para o fundo do quintal, talvez olhar novamente para aquele quintal, recordar momentos felizes que ele passou em família, quando de repente um cachorrinho entrou ali pelo quintal e começou a escavar terra, talvez à procura de algum osso que havia enterrado ali, e o cachorrinho, quanto mais escavava, mais buraco ia formando. E para a surpresa de Ali Rafé, quando aquele cachorrinho cavou fundo o chão, o que apareceu? Areias finas e brancas. E de repente começou a correr um veiozinho de água no meio daquele terreno onde o cachorro havia escavado. Ali Rafé descobriu que os diamantes que ele tanto procurava estavam ali bem no fundo do quintal dele, bem na casa dele. Essa é uma parábola, queridos. Parábola é uma história fictícia para ilustrar alguma verdade. E essa parábola nos ensina que muitas vezes nós procuramos a nossa felicidade em tantas coisas, em tantos lugares, em tantos outros artifícios, e a nossa felicidade está em família, está em termos um lar, está em termos uma casa com esposa, filhos,
que nos ama, que são as primeiras pessoas que se preocupam verdadeiramente conosco, que são aquelas pessoas que talvez no momento, último momento antes da morte, são as pessoas que nós vamos querer ver. E muitas vezes nós achamos que para sermos felizes, nós temos que ter dinheiro, nós temos que ter este ou aquele bem, nós temos que ter o carro do ano, aquela casa desejada na beira da praia, esse ou outro aquele bem, essa ou outra aquela carreira, quando na verdade não é, queridos. A felicidade está nas coisas simples, a felicidade está bem perto de nós, a felicidade está junto da nossa casa, junto do nosso lar, e nós só percebemos isso depois que perdemos, infelizmente, essa é a verdade. Muitos maridos só descobriram que eram felizes depois que perderam a família, muitas mulheres também já perceberam isso, muitos filhos já perceberam que eram felizes em família e não sabiam, só vão perceber depois que perdem. Que não seja assim conosco, que nós possamos valorizar. Queridos, ultimamente nós temos visto vídeos, não sei se vocês já viram, casas que caem. Já viram isso? Eu não sei como eles conseguem filmar a casa caindo no exato momento, indo ao chão totalmente, e derrubando até outras casas próximas. Vocês já viram vídeos assim, né? O desespero daquelas pessoas. Já pensou? Você passar a vida inteira construindo uma casa, mobiliando aquela casa, comprando coisas para aquela casa, e de repente, no momento para você ver aquela casa ruir, tudo vira pó. É triste, né? Nós temos acompanhado essas desgraças que têm acontecido ali no sul. Como é triste, né? A gente que está longe fala assim, mas para essas famílias que sobreviveram, ainda bem que foram só bens materiais, mas pensa bem, aquela casa que a família construiu a vida toda, aquela televisão de não sei quantas polegadas que compraram em não sei quantas prestações, aquele carro que estava na garagem, aquele outro bem, aquele guarda-roupa cheio de roupas, pensou? Só bens, mas que têm um valor. Imagine então os objetos pessoais da família, os objetos que tinham valor sentimental, perderam tudo. É verdade que muitos conservaram a vida, mas pensa bem. Agora, queridos, pior do que perder uma casa, pior do que perder bens, pior do que tudo isso, é perder a família. É perder pessoas da família, é perder aquelas pessoas com que a gente convive. Só quem já sentiu essa dor, passa por essa dor, sabe. E imagine, queridos, se para uma casa daquelas que caem, ela precisa estar, se caiu, é porque não estava bem firmada, talvez faltou alicerce, talvez faltou as colunas adequadas. Quem mexe com construção aqui, Luciano, Rafael, tantos outros, sabe que existe uma série de fatores para uma casa ficar bem firme. Alicerce, colunas, materiais adequados, né? O acompanhamento de um bom profissional na construção, tudo isso aí influi. Né? Fatores que vêm depois, como infiltrações e outras coisas mais, enfim, a solidez do terreno. Se uma casa, que é só um bem material, precisa estar bem firmada, sobre uma base firme, sobre alicerces adequados, com colunas que venham sustentar, e uma família? Será que uma família também não precisa do alicerce, de colunas, de uma sustentação bem forte e bem firme? É isso que nós vamos falar nessa noite, porque o livro de Provérbios, escrito pelo sábio Salomão, fala de 7 colunas que edificam uma casa, que edificam uma família. E é sobre essas 7 colunas que nós vamos falar. A primeira coluna que eu destaquei aqui, queridos, que sem ela nada sobrevive, sem ela nada se mantém de pé. Ela é mais do que uma coluna, ela é a base, ela é o alicerce. Estamos falando da oração. Uma casa, uma família, um lar, não se mantém de pé sem oração. Quantas casas tem uma sala de oração? A gente tem sala de TV, tem sala disso, sala de jantar, sala daquilo outro, mas dificilmente tem uma sala, ou um canto, ou um lugar reservado, onde as pessoas da família possam orar.
Orar, falar com Deus, orar, buscar a Deus, orar, pedir a misericórdia de Deus. A Bíblia diz que Jó era um homem fiel, temente a Deus, que sempre orava pelas madrugadas, apresentando a vida dos seus filhos, para que se porventura algum deles tivesse pecado, Deus tivesse misericórdia e estivesse perdoando. Deus fala sobre Jó, dizendo ser um homem fiel, reto e íntegro. E uma das características de Jó eram as orações que ele apresentava ao Senhor com relação à vida dos seus filhos. Então a oração, como já disse alguém, é a chave que abre a porta da manhã e o ferrolho que tranca a porta da noite. Sem oração nada se mantém de pé. Exemplo disso, queridos, o próprio Senhor Jesus, que sendo Filho de Deus, não precisava ter aquela vida de oração que ele tinha, porque ele já era Deus, era o próprio Deus aqui na terra, tinha uma comunhão plena, íntima com o Pai, mas ele sentia necessidade de orar. Todas as noites, madrugadas, a gente vê ali Jesus subindo ao monte para orar, Jesus procurando um lugar recluso à parte para orar, porque oração é essencial para a nossa vida, queridos. Então, saiba que a oração, além de coluna, ela também é alicerce para o nosso lar. Uma outra coluna que eu gostaria de falar é a palavra de Deus. Se a oração é alicerce e coluna, com certeza a palavra de Deus também vai ser alicerce e coluna. Em Mateus capítulo 7, o Senhor Jesus Cristo, ele falou: mas aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, será como um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Vieram as chuvas, subiram as águas, o vento deu com ímpeto contra aquela casa, ela não caiu porque ela estava firmada sobre a rocha. Já aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, compararei eu-as com um homem insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Vieram as chuvas, subiram as águas, veio o vento, deu com ímpeto contra aquela casa e ela caiu porque não estava firmada sobre um alicerce sólido, mas estava construída sobre areia. Então, queridos, ouvir a palavra de Deus, mas não praticar, é a mesma coisa que construir uma casa sem alicerce, em cima da areia. Vai construir alguma coisa em cima da areia, primeira chuva que vem, primeiro vento que bate, vai cair. Então, para nós termos um lar firme, construído com alicerce sólido, que pode vir ventania, que pode vir chuva, que pode vir enchente, subir água e não cair, precisamos do alicerce e das colunas da palavra de Deus. Não somente meditarmos na palavra, não somente ouvirmos a palavra, mas meditarmos, ouvirmos e praticar, que é mais importante. Porque ouvir a palavra, ler a palavra e não praticar é a mesma coisa que um homem que se olha no espelho, uma mulher que se olha no espelho, mas logo se esquece da sua aparência e não vai corrigir a aparência diante daquilo que ela viu no espelho. Então a palavra de Deus é alicerce, a palavra de Deus é coluna, a palavra de Deus vai manter firme um lar em momentos de tribulação, em momentos de angústia, em momentos de dificuldade. É a palavra do Senhor que nos revigora. O próprio salmista no Salmo 119 ele diz: se não fosse a tua palavra em me revigorar, já muito eu teria me sucumbido, mas a tua palavra me sustentou. Salmo 1 diz que é feliz o homem que não anda no caminho dos ímpios, não se detém na roda dos escarnecedores, não anda segundo o conselho dos malfeitores. Antes ele tem o seu prazer na lei do Senhor, e na lei do Senhor medita dia e noite, pois será como árvore plantada junto às correntes das águas, que não resseca quando vem o calor, e as suas folhas não deixam de ficar verdes, mas sempre produzem os frutos, em todas as épocas e todas as estações. Então, queridos, para que nós venhamos ter esperança, para que nós venhamos nos manter firmes e frutíferos, é necessário praticar a palavra de Deus, andar na palavra de Deus. A Josué, o próprio Senhor disse assim no capítulo 1, versículo 9: olha, Josué,
não cesses de falar desse livro dia e noite. Não se aparte da tua boca as palavras do livro dessa lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer tudo quanto nele está escrito. Então, prudentemente te conduzirás e farás prosperar o teu caminho. Todos os reis de Israel tinham que ter uma cópia da lei. E nesta lei eles lerem, meditarem, para que eles pudessem ter bom êxito, para que eles pudessem ter sucesso na sua missão, porque sem isso seria um fracasso. Então, uma nação que é bem-aventurada é aquela nação que faz do Senhor o seu único Deus e que se guia pela sua palavra. A nação da Inglaterra, por muitos anos, ela se manteve no auge. Por muitos anos, ela manteve a sua soberania sobre muitas outras partes do mundo. Ela manteve o seu poderio. E um dos sucessos do bom êxito da nação da Inglaterra foi a palavra. Muitos dos presidentes e reis que reinaram sobre aquela nação, disseram assim: olha, o sucesso dessa nação está em obedecermos a sua palavra. A própria rainha Elizabeth diz assim: olha, eu temo mais um cristão de joelhos do que todo um grande poderio de exércitos contra a nossa nação. Então, por aí está, queridos, nós podemos ver que se a base de uma boa família é a palavra de Deus, a base da boa nação, de uma nação de sucesso, também será a palavra de Deus. Portanto, queridos, meditem nessa palavra, leia essa palavra, faça o que está escrito nessa palavra, dia e noite. Uma terceira coluna, que eu colocaria sobre colunas essenciais para mantermos uma família, é manter Deus no centro do lar. Seria a coluna central, através da qual todas as outras colunas estariam sendo sustentadas. Salmo 128, olha o que diz. Abra lá junto comigo o Salmo 128, que será projetado aí. E olha o que diz o Salmo de número 128. Como é feliz quem teme o Senhor, quem anda em seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. Sua mulher será como videira frutífera em sua casa. Seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor de sua mesa. Assim será abençoado o homem que teme o Senhor. Que o Senhor o abençoe desde Sião, para que veja a prosperidade de Jerusalém todos os dias da sua vida e veja os filhos dos seus filhos. Haja paz em Israel. E o Salmo 127, um salmo antes, diz assim: se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede o sono àquele a quem ama. Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Como flechas nas mãos do guerreiro, são os filhos nascidos na juventude. Como é feliz o homem que tem a sua aljava cheia deles. Não será humilhado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. Queridos, olha só que interessante. A palavra do Senhor, a oração e colocar o Senhor como centro da família, temendo ao Senhor. O que é temer ao Senhor? Respeitar o Senhor. Por exemplo, um lar, uma família que teme ao Senhor, respeita ao Senhor, não vai deixar entrar coisas imorais. Um lar, uma família que teme ao Senhor, os pais não permitirão que entre naquela casa nenhuma programação que venha deturpar a palavra, que venha trazer malefícios àquele lar, àquela família. Um lar, uma família que teme ao Senhor, andará cuidadosamente nos caminhos do Senhor. E como está difícil hoje, queridos, criar filhos no temor do Senhor, não é verdade? Antigamente era difícil, agora mais ainda. Com a internet, o mundo está nas palmas da mão de uma criancinha. Olha só o perigo. Talvez você tenha todo cuidado na sua casa, na sua família. Talvez você bloqueie o celular do seu filho, da sua filha, para que não entre sites indesejados. Mas e na escola? Você está 24 horas com seus filhos? Você sabe o tipo de coleguinhas que ele anda na escola, o que os seus coleguinhas estão portando lá no celular e mostrando para eles? Porque uma família que não tem o temor do Senhor, queridos, não se engane,
Eles não estão nem aí na criação dos filhos. Eles vão permitir que os filhos tenham tudo naquele celular. Crianças de 4, 5 anos já sabem da vida adulta muito mais do que muitos adultos. E ali está o perigo, porque um vai passando para outro, um vai mostrando para outro. No meu tempo, queridos, era muito diferente. Hoje as coisas estão difíceis, por isso que eu vejo que é um grande desafio para os pais criarem filhos no temor do Senhor. Portanto, tenha os seus filhos com uma boa base da palavra, ensine a eles o temor do Senhor, ensine a eles o amor ao Senhor, porque se eles tiverem uma boa base na família, dificilmente eles serão influenciados pelas influências externas, tá? Aproveite enquanto seu filho está sob o seu cuidado, inteiramente sob o seu domínio. Não deixe de ler histórias bíblicas para a criança antes dela dormir. Quantas vezes, né, eu estava cansado, com sono, e era meu dia às vezes de contar historinha para a criança, mesmo às vezes dormindo, eu estava lá cochilando, mas estava lendo a liçãozinha, a história bíblica até o final. Minha esposa lembra disso, mas ela sempre muito mais especialista nisso do que eu, né? Ela conseguia desempenhar essa tarefa bem, e graças a Deus nós temos os nossos filhos no caminho do Senhor, porque a palavra de Deus diz, Provérbios capítulo 22, versículo 9, versículo 3, Provérbios, ensina a criança no caminho que ela deve andar. Provérbios 22, 6, ensina a criança no caminho que ela deve andar, e mesmo depois de grande não se desviará dele. Esse ensinar a criança no caminho que ela deve andar, é apontar a direção, queridos. Não é somente na palavra, mas em todas as áreas da vida. Como que você quer direcionar a vida do seu filho? Por quais caminhos você quer que ele ande? O que você deseja para o seu filho, para a sua filha no futuro? Você deve direcioná-los como um atirador de flechas, ele direciona uma flecha. Olha, meu filho, olha, minha filha, eu quero que você vá nessa direção, eu quero que você vá nesse sentido, eu quero que você ande por aqui, não de outra forma, mas desse jeito, direcionando-os. E a melhor forma de direcionar o caminho dos nossos filhos é através da palavra de Deus, que a palavra de Deus tem sabedoria suficiente para conduzir a vida de uma criança até a idade adulta, exatamente no caminho que ela deve andar. Uma outra coluna, queridos, importantíssima na vida do lar, na vida da família: perdão. Por que eu escolhi perdão? Porque uma família que perdoa é uma família que se doa no seu grau máximo. Olha, é interessante, quando eu descobri o sentido da palavra perdoar é doar-se no grau máximo, porque esse prefixo per significa ir além, significa uma coisa que ultrapassa o sentido normal, que vai além, mais além, vai além. Por exemplo, vocês sabem que na química existe o manganato de potássio, é algo que serve exatamente para curar feridas, é algo que serve para fazer como que chama? Como você passa numa pele que está ferida, asepsia, essa é a palavra que eu queria lembrar. Então, o manganato de potássio serve para fazer asepsia, mas quando a ferida requer algo mais forte, a solução é um permanganato de potássio. É um manganato que vai além do manganato. Então esse prefixo per significa ir além, significa um grau máximo. Por exemplo, seguir e perseguir. Perseguir é seguir num grau máximo, é seguir além, é ir além de seguir, é perseguir mesmo, é estar ali, olha, na cola da pessoa, não somente seguindo, mas no encalço, tá? Outra palavra que leva o prefixo per, perfeito, perfeição. Perfeição é um grau máximo da feição, é um grau máximo
daquilo que é perfeito. Perfeito é um grau máximo daquilo que é feito. Ele é perfeito. Ele é feito num grau máximo. Por isso ele é perfeito. Interessante esse prefixo per. E esse prefixo per está na palavra perdoar. Perdoar. Doar num grau máximo. Quando eu perdoo, eu estou doando o meu amor num grau máximo. Por que perdoar é doar-se num grau máximo? Porque é difícil, né? É difícil você perdoar. Tem que amar muito. Principalmente se a pessoa fez algo que te feriu profundamente. Você perdoa, você está se doando. Você está doando amor num grau máximo. Então é importante o perdão dentro de um lar cristão. Queridos, nós temos visto aí tantos absurdos, tantas tragédias em meio a... Vocês viram aquele adolescente de 11 anos que matou pai e mãe adotivo, irmã adotiva também, e depois saiu tranquilamente, com os pais mortos na cozinha, saiu tranquilamente no dia seguinte para comprar pão, comeu pão ali, esperou a mãe chegar em casa no mesmo dia, matou a mãe, e no dia seguinte foi na padaria com toda tranquilidade, comprou pão, fez o lanche, naquela cozinha estavam os 3 corpos mortos, e depois ele só se incomodou em chamar a polícia e se entregar, porque estava incomodado com o mau cheiro no 3º dia. Olha, aí ele disse, olha, polícia, vem até aqui porque está um mau cheiro na minha casa, eu matei meus pais e minha irmã. E disse que faria tudo novamente. Não se arrependeu. Por quê? Simplesmente porque não perdoou pai e mãe adotivo. Por causa do quê? O celular. A mãe e o pai tiraram o celular dele, por causa de alguma malcriação, algum ato que ele fez, e ele pediu o celular porque ele tinha um trabalho escolar a apresentar, o chamaram de vagabundo, dizendo que era mentira, e ele planejou então, com a própria arma do pai, que era um guarda municipal, com a própria arma do pai, matou. Fez aquela tragédia. Pai, mãe, irmã. Olha como estão as coisas hoje. Nós estamos nos tempos de Lameque. Lameque, lá no livro de Gênesis, daquela descendência lá que Deus olhou para a terra e falou, não, eu tenho que destruir a terra, tenho que mandar um dilúvio para destruir essa terra, porque a iniquidade do homem está no grau máximo. Lameque diz assim, matei um homem porque pisou no meu calcanhar. Esses dias estava vendo um vídeo, querido, um sujeito está andando na rua assim, e ele sem querer tropeça, e naquilo que ele tropeça, ele cai, sem querer ele pega na perna do homem, que estava mais ou menos na frente dele. O homem, no qual ele pegou na perna assim, voltou-se para trás, dá um chute, um bicudo na cara dele. Aí vem outro e diz, você está louco? O rapaz caiu aqui, você vem dar um chute na cara dele? Porque as pessoas estão apreensivas, as pessoas estão com medo da violência que está generalizada. E aí qualquer sinal, mínimo sinal de ataque, já ficam em estado de defesa. E naquele estado de defesa, muitas vezes cometem essas atrocidades. Queridos, nós estamos vivendo nos dias de Lameque, nós estamos vivendo nos dias de violência generalizada, e nós temos que cultivar o perdão, perdoar, doar-se num grau máximo. A gente tem que cultivar o perdão, não só nos nossos relacionamentos familiares, mas na nossa vida no dia a dia, no trânsito, por exemplo, perdoar, se doar num grau máximo, doar amor, doar bem-querer àqueles que nos querem mal, perdoar, doar ou doar-se num grau máximo. Amém? Outro pilar, outra coluna importante na vida do lar, queridos, envolvimento da família, envolvimento dos pais, envolvimento dos filhos na obra do Senhor. Em Josué capítulo 24, versículos 15, Josué, ao conclamar o povo a voltar-se para o Senhor,
a dedicar a sua vida ao Senhor, que lhes havia feito tanto bem, conduzido eles 40 anos pelo deserto, livrado eles de tantos povos e exércitos contrários. Josué disse assim: olha, hoje vocês decidem a quem vós quereis servir, ao Deus único e verdadeiro, ou aos deuses dos povos contrários que foram derrotados por esse Deus. O Deus vivo e verdadeiro dos nossos antepassados, ou o Deus dos amorreus, ou o Deus dos cananeus, ou os deuses, falsos deuses, com D pequeno, desses povos que vocês viram serem derrotados diante de nós. A quem vocês vão querer servir? Pensem bem, vale a pena servir a outros deuses? Vocês podem decidir, mas eu já decidi. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. E lá no capítulo 16 de Atos, o próprio Paulo falou: olha aqui, crê no Senhor Jesus Cristo, para aquele carcereiro que estava ali desesperado, o medo do que poderia acontecer. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. Deus, ele sempre incluiu a família. Lembre-se que lá no livro de Gênesis, quando Deus resolveu destruir a terra através do dilúvio, ele se preocupou em salvar uma família, não deixou ninguém de fora. Outras famílias também eram para ser salvas, mas os animais ouviram a ordem do Senhor, pressentiram o perigo, procuraram salvação. Outras famílias não, mas a família de Noé inteira foi salva. Portanto, eu profetizo na tua vida nesta noite, nesse último dia da campanha da família, você e sua família, você e sua casa serão salvos. Quanto pode dizer amém? Amém, essa palavra é para mim. Isso, toma posse dessa palavra, porque o Senhor tem salvação para você e sua família. Porque o plano original de Deus é incluir as famílias, incluir a família toda, amém? Esse é o plano original de Deus. Portanto, olha, faça com que a sua família, os seus filhos estejam envolvidos na obra do Senhor. Mostre para eles o quanto é importante servir ao Senhor. Mostre a eles como é importante ser grato ao Senhor por todos os benefícios, por todos os privilégios que Ele nos concede. Hoje, quando nós estávamos indo ali para o Caibura, né? Estávamos com o Luciano, a Marta, eu, minha esposa, Luciana, a Marta, e Luciano feliz aí, todo feliz no novo carro dele, né? Um carro praticamente quase zero. Ele disse: olha, eu só tenho que agradecer a Deus, só agradecer. Quando eu vim para a igreja, eu andava de bicicleta, não tinha nada. Quando estava no mundo perdido, o dinheiro ia na bebida, o dinheiro ia no cigarro, nem sei se você fumava, nas drogas, né? O dinheiro ia para a prostituição. Não tinha nada. Hoje só tenho que agradecer a Deus. Família abençoada, né? Tenho tudo que o Senhor poderia me dar, então não tenho nada que reclamar, só agradecer a Deus. E é assim, queridos, é assim. Falei, é inevitável que a pessoa que sirva ao Senhor não seja abençoada. É inevitável. A bênção do Senhor é sobre aqueles que servem ao Senhor, sobre aqueles que se dedicam ao Senhor. Agora imagine, um homem desse hoje, fora da presença do Senhor, com certeza não estaria mais vivo, com certeza a sua família não estaria de pé, mas porque serve ao Senhor, Deus abençoa o justo, Deus abençoa o íntegro, amém? Queridos, o tempo avança. Para nós finalizarmos, Deuteronômio capítulo 6, mostra que outra coluna, outro alicerce, outro pilar, de termos a nossa família, a nossa casa, o nosso lar, bem estruturado, está em cultivar a palavra do Senhor no lar. Cultivar a palavra do Senhor no lar. Olha, queridos, capítulo 6 de Deuteronômio, versículo 6 em diante, esse texto é chamado Shema Israel.
Nos livros que todo judeu ele deve... A educação de um menino, de uma criança judeu é interessante. Assim que ele aprende a ler, com 5, 6 anos, ele já tem que saber a lei do Senhor. Ele já tem que ler e saber todos os livros do Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia que nós temos. Até os 12 anos ele tem que conhecer toda a lei. Isso requer repetição. Os pais repetindo diariamente as palavras do livro da lei para a criança. Então, Deuteronômio capítulo 6, versículos 4 e diante, esse texto é chamado Shema Israel, que quer dizer, ouve Israel. Diz assim, olha, ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência. Ao prefixo per. Persistência. Vai além do que insistir. Olha só. É mais do que insistir. É insistir num grau máximo. Persistir. Que essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência aos seus filhos, com insistência no grau máximo. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva-as nos batentes das portas da tua casa e em seus portões. Queridos, é por isso que o judeu ele tem aquele mezuzá, um invólucrozinho na porta da casa, que quando ele entra ele faz assim. Ele leva esse texto ao pé da letra. Eles amarram fitas com a palavra de Deus nos seus braços, nas suas roupas, né? Mas é mais do que isso, queridos. É na sua testa, é manter a palavra na nossa mente, no nosso coração, no nosso lar, não só na parede, mas é importante também você fazer isso na tua casa. Escreva versículos em papéis, coloque-os pela casa, na porta da geladeira, na porta de entrada. Em casa tem, a Sandra vive fazendo isso aí, escrevendo versículos para que, se os filhos não abrirem a Bíblia para ler, pelo menos eles vão se deparar com aquela palavra ali, palavra do dia, e vão ler. Uma lousa escrito ali com um versículo da palavra. Mande para eles no grupo da família um versículo diariamente. Aproveite que eles estão com o celular na mão. Então vamos utilizar para o bem, né? Escreva versículos, mande versículos do dia, mensagem do dia, para que eles, essa palavra possa ser inculcada na mente deles, porque é um mandamento bíblico. As famílias judaicas tinham que insistir, persistir, insistir num grau máximo, para que a palavra do Senhor estivesse no coração dos filhos. Porque, não se engane, queridos, a influência externa, a influência lá fora, a influência na escola, a influência no meio dos amiguinhos, dos colegas de rua, é muito forte. A influência de Satanás, usando essas pessoas, é muito forte. Se a influência que eles recebem em casa não for maior do que essa influência que eles recebem fora, correm um grande risco, queridos. Então, pratique isso que está escrito em Deuteronômio capítulo 6, e você, então, vai estar firmando seus filhos na palavra, para que a sua casa não venha cair, para que o seu lar não venha desmoronar. Queridos, é com tristeza que eu falo, que foi feita uma pesquisa entre os detentos. Vocês sabiam que 60% dos detentos no sistema carcerário do país, Brasil, 60% deles vêm de famílias evangélicas? 60%. 6 em cada 10, ou 60 em cada 100 presidiários, são provenientes de famílias evangélicas. Se você for, eu já fiz capelania em presídio, São Vicente II, e o que a gente mais vê lá são pessoas com nomes bíblicos. Davi, Daniel,
Isaías, Ezequiel, Mateus, João, Lucas, e por aí adiante a gente já sabe que tem alguma formação vinda de lares evangélicos. O que está acontecendo? Por que esses detentos estão lá? Onde que suas famílias falharam? Onde que houve a falha na criação desses filhos? Por que eles não se mantiveram na palavra? Será que eles foram criados no caminho do Senhor? Não basta simplesmente criar na igreja. A influência que eles recebem aqui durante essa 1h30 de culto, seja aqui, seja na escolinha, é muito pouca em relação das demais horas da semana que eles passam na internet, que eles estão em contato com outras pessoas. Então, alguma coisa precisa ser feita a mais por nós, em casa, na criação deles, para que eles não venham estar nessa lista, formando essa porcentagem, essa estatística que é triste, Eu vou mais além. Se você já fizeram essa pesquisa também em zonas de meretrício, áreas de prostituição, e talvez a mesma porcentagem de prostitutas que estão vendendo o seu corpo também são provenientes de lares evangélicos. O que está acontecendo? Onde vamos parar? Se os tempos estão ficando cada vez mais difíceis, a tendência é essas estatísticas piorarem. Mas nós vamos agora, que estamos no último dia da campanha, pelas nossas famílias, levantar um clamor, suplicar, pedir a Deus para que tenha misericórdia do nosso lar, para que tenha misericórdia da nossa família, que os nossos lares não venham sucumbir, que eles possam estar em bases firmes, estruturas sólidas, colunas fortificadas, pilares reforçados. Reforce esses lares, essas paredes, essas colunas, esses pilares, essa base do seu lar, com oração, com a palavra, com o temor do Senhor, com o cultivo da palavra de Deus, com a meditação, com a oração, com o ensino da palavra aos seus filhos. Você verá, o inimigo não é mais forte. Não pense que é uma luta perdida. Você pode estar pensando assim: meu Deus, mas como eu vou poder vencer essa luta contra o forte inimigo que está aí no mundo? Olha, Davi, ele quando estava diante de Golias, ele pensou assim: bom, se Deus me deu vitória contra o urso e contra o leão, vai me dar vitória também contra o Golias. Ele não pensou que ele era mais forte, ele não pensou que ele tinha menos força, ele não pensou que ele era menor. Não, ele falou: olha, o Deus que está comigo, o Deus dos exércitos, que me deu vitória contra o leão e o urso, vai me dar vitória contra esse gigante. Ele é um incircunciso. Ele lembrou que o gigante não tinha aliança com Deus? Ele tinha. Então lembre-se, Deus tem uma aliança com você. Deus quer preservar a sua família. O próprio Senhor Jesus, ele disse assim: eu mesmo serei um muro de fogo para contigo e tua família. Eu mesmo serei para você, para a sua família, para o seu lar, como um muro de fogo. Então esse muro de fogo está ao nosso redor. Nós não podemos deixar que as brechas venham facilitar a entrada do inimigo no nosso lar. Amém? Vamos fazer aqui uma encenação. Venha cá você. Não, vamos pegar um adulto. Vem cá, Roberto, você. Mais um adulto, por favor. Um adulto. Quem quer? Que pode ser o Jailson, e o Rafael. Pode ser o Rafael. Vem cá, por favor. Então, o Roberto está ali, clamando pela vida, pelo lar, pela família dele. E o Jailson, o anjo do Senhor que acampa-se ao redor daquele que o teme e o livra de todo mal, está ali. Não, e o Rafael vai fazer o papel do mal, mas ele não é o mal, mas é só um papel, só uma encenação, tá? Você vai fazer o papel do tentador, do inimigo, tá? Roberto, levanta as mãos para o alto. Jailson, Roberto está clamando ali, pedindo a misericórdia de Deus, e o anjo do Senhor está dizendo: não, pode ficar tranquilo, Roberto, que o mal quer entrar aí, mas eu não vou deixar, pode ficar tranquilo, enquanto você está orando aí, temendo a mim, pedindo misericórdia, o mal não entra. Aí, o Jailson, o anjo do Senhor está dizendo: não, fica firme.
E o inimigo quer entrar de todo jeito. O inimigo quer entrar. Não pode entrar porque ele está sob a cobertura do sangue do Cordeiro, ele está pedindo misericórdia a Deus e o anjo está guardando. Só que aí, o inimigo fala assim, mas eu tenho um direito. Ele tem coisas lá na casa dele que pertencem a mim. Eu vou exercer minha legalidade, vou entrar, porque ele tem coisas lá. Ele guarda coisas. Isso é tudo, não é ilustrativo, tá? Então, ele tem coisas, tá? Você como inimigo sabe. Eu sei o que ele assiste na televisão dele. Eu sei o que ele guarda na casa dele. Ele tem coisas que pertencem a mim. Aí o anjo do Senhor vai dizer o quê? Então, Roberto, infelizmente, ele vai entrar porque ele está exercendo legalidade. E aí ele vai atacar, o inimigo vai atacar, ele vai atacar a família. Então é importante nós estarmos no temor. Obrigado, queridos atores, obrigado pela instância. Foram bem. Palmas para eles, né? Palmas para os atores. Vocês perceberam como é importante andarmos no temor do Senhor? Guardarmos, vigiarmos as portas espirituais da nossa casa para não deixar entrar o mal? E como ele entra? Através de coisas assim que desagradam o Senhor. Entra discussão, entra maledicência, entra fofoca, entra programações indecentes na nossa TV, na nossa internet. Entra a falta de perdão, entra a mágoa, entra ressentimento. Enquanto nós estamos com as nossas portas fechadas para essas coisas do mal, o anjo do Senhor está protegendo. Mas se o inimigo vê legalidade, vê essas brechas que ele pode entrar, ele vai dizer, olha, anjo do Senhor, não adianta você estar aí, porque ele tem coisas, essa família tem coisas, esse lar tem coisas que pertencem a mim, então eu vou entrar. E aí que o inimigo entra e faz aquela arruaça. Portanto, homens, como sacerdotes do lar, vigiem, para que coisas do mal, coisas que não são de Deus, não entrem na tua casa. Mães, olhem com cuidado para aquilo que está entrando na sua casa. Não deixe essas coisas que venham dar acesso ao inimigo estarem na tua casa, no teu lar, na tua família, né? De outra forma, Deus só vai permitir a ação do inimigo se ele tiver um propósito nisso, como ele permitiu a Jó. Ele permitiu que o inimigo destruísse seus bens, destruísse a sua família, destruísse a sua saúde, mas era um propósito, era para mostrar para Satanás que mesmo assim Jó permaneceria fiel, mesmo diante de todas aquelas perdas, porque o inimigo alegou que Jó só era fiel ao Senhor porque Deus o cumulava de bênçãos, que Deus o abençoava. Então ele jogou para Deus, olha, então tira isso dele para ver se ele não te blasfema na tua cara e não se afasta de ti. Deus sabia que Jó permaneceria fiel, mas o inimigo não sabia, então Deus quis mostrar a Jó. Mas no fim Deus restituiu a Jó tudo dobrado, tudo multiplicado, menos os filhos, porque na verdade ele não perdeu os filhos, ele iria ver os filhos na eternidade. Amém? Vamos orar então, queridos. Os filhos ele restituiu na mesma quantidade, não foi em dobro. Vamos orar, queridos. Vamos apresentar nossos lares, nossas famílias ao Senhor. Amém? Levante as mãos para o alto, ergue em direção à sua casa, comece a clamar, diga: Senhor meu Deus, Deus poderoso, Deus amado, Deus querido, olha, eu peço o teu socorro, eu peço a tua ajuda, para que tu vá em direção ao meu lar, para que tu vá em direção à minha família, para que tu vá em direção à minha casa, para que tu vá na direção na vida dos meus filhos, meu esposo, minha esposa. Eu peço, Senhor, que tu agora esteja atuando, cobrindo com teu sangue, cercando com a proteção dos teus anjos. Senhor, me ajude
a manter o meu lar no temor do Senhor. Não deixe que eu venha permitir que coisas más venham entrar no meu lar, influências más, coisas que são do inimigo. Que no meu lar venha haver amor, venha haver perdão, venha haver compreensão, paciência, que não venha entrar a discórdia, que não venha entrar a mágoa, ressentimento, iras, maledicências, coisas que não provêm de ti, toda impureza, toda coisa imoral, não venha estar na minha casa, na minha família, para que o teu anjo que está acampado ao nosso redor, eles venham nos proteger, porque a tua palavra nos garante que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra de todo mal. Então nós queremos viver no teu temor, que os nossos lares tenham colunas firmes, que os nossos lares tenham bases e alicerces firmes, que os nossos lares venham ter pilares, sustentação, que venham estar firmado contra todas as intempéries, tempestades, ventanias, vendavais, terremotos, tsunamis, tudo que venha contra a nossa casa, contra a nossa família, que o Senhor venha nos guardar, que o Senhor venha nos proteger, que o Senhor venha livrar. Senhor, guarda as nossas crianças, guarda as crianças dos seus servos, das suas servas, Pai, livra de toda a influência maligna, Pai, de toda aquela carga de influência maligna que eles recebem, Senhor, na escola, dos amigos, dos vizinhos, ó Pai, da televisão, dos meios de comunicação, na internet, Senhor, toda aquela influência maligna, Senhor, não venha trazer efeitos maléficos sobre a mente, o coração, as emoções e sobre o amor deles a Ti, Pai, mas que o amor deles a Ti, a obediência deles a Ti, o temor deles a Ti, venha sobressair a todas estas coisas, Senhor. Guarda, protege, livra de todo mal, Pai, guarda os lares e as famílias, Pai, guarda a vida dos esposos, para que amem as suas esposas cada dia mais, guarda a vida das esposas, para que venham ser boas esposas, boas mães, donas de casa, que venham ter a submissão ao marido, e vejam a submissão como algo positivo, como algo que traz proteção para a vida deles e para a família. Senhor, que a palavra Tua, Pai, seja o centro, o Senhor seja o centro desse lar, dessa família, que a palavra Tua venha dar direção, diretriz, Pai, em todas as decisões a serem tomadas no meio da família. Guarda, abençoa, protege e dá a Tua prosperidade, que é consequência de todo amor, é consequência de toda obediência, é consequência de todo temor, porque é impossível que sejamos fiéis, obedientes a Ti e não venhamos prosperar. Então prospera, abre as portas, concede, Senhor, oportunidades de trabalho, concede crescimento na vida dos Teus servos, das Suas servas, Pai, que os filhos, as filhas das Tuas servas, Pai, venham ter posições de preeminência nessa sociedade, Senhor, venham se desenvolver integralmente, intelectualmente, emocionalmente, psicologicamente, fisicamente, Pai, em todas as áreas da vida deles, Pai. Que os filhos dos Teus servos, das Suas servas, não venham aumentar essas estatísticas, Pai, essas estatísticas que infelizmente está presente, Senhor, nos presídios, nas zonas de prostituições, ó Pai, que os lares, as famílias do Teu povo, Pai, venham ser estruturados de tal forma, Pai, que as crianças, jovens e adolescentes, Pai, venham ter estrutura para vencer a todos os males dessa sociedade moderna. Senhor, nós pedimos a Tua graça, a Tua misericórdia e a Tua proteção sobre as famílias da terra, Pai. Venha ser, Senhor, sobre as famílias, sobre os lares, Pai, como um muro de fogo ao redor das casas, dos lares e das famílias, ó Pai. Repreendemos toda ação do mal, Senhor, contra as famílias, contra o Teu povo. Não vale encantamento, não vale obra de macumbaria, não vale obra de magia negra, não vale nenhuma obra de bruxaria, porque as famílias do Teu povo, as famílias, ó Pai, da Tua casa estão guardadas debaixo da proteção do sangue do Cordeiro, Senhor. E nenhuma maldição sem causa, Pai,
pode pegar contra a casa, a família, o lar dos teus servos, ó Pai, que estão debaixo das tuas mãos. E então, que as tuas mãos onipotentes, as tuas mãos soberanas, as tuas mãos poderosas estejam sempre sobre nós. E assim nós declaramos a tua proteção sobre as famílias. Leiamos juntos o Salmo de número 91, que é um salmo que promete a proteção para as famílias. O Salmo 91 diz: aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda ou à sua casa, porque aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Porque ele me ama, eu o resgatarei. Eu o protegerei, porque conhece o meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe responderei. E na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação. Tome posse das promessas do Salmo 91 e de todas as promessas da palavra do Senhor sobre a tua vida.